Aula 9. Controle de cotas de disco. No Linux, temos a possibilidade de controlar o uso de espaço em disco nas chamadas cotas de disco. A configuração de cotas pode ser um pouco complexa, e especialmente se você estiver usando o modo gráfico. Para ativarmos o sistema de cotas de disco no nosso sistema, precisamos primeiramente instalar o pacote cota através do apt-get. Vou abrir aplicativos, acessórios, terminal e usar sudo apt-get install cota para estar instalando o pacote que dá suporte às cotas. Após a instalação do pacote, precisamos definir quais partições serão controladas por cotas. Para isso, editaremos o arquivo /etc fstab. Vamos escolher uma partição onde poderemos ativar as cotas. Vamos escolher a partição barra. Para isso, iremos colocar nela as palavras usr_quota aqui em options, ok? Em options, então que é 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4 options grp_quota para que as cotas sejam ativadas para usuários e grupos. Em seguida, salvamos essa configuração. Após termos feito essas configurações, será preciso reiniciar o computador com reboot. Após termos reiniciado o computador, notamos a presença de dois arquivos na raiz, a quota group e a quota user. Vamos verificar se as cotas foram habilitadas corretamente pelo comando mount. Verificamos a partição barra, que agora inclui os parâmetros usr_quota e grp_quota. Vamos agora definir o limite de quota utilizando o comando edquota, digitando sudo edquota -u para editar o limite de quota para um usuário, que aqui será o usuário Luciano. Basta pressionar Enter. O primeiro campo é o sistema de arquivos, onde vai o indicador do sistema de arquivos. Depois vem o campo blocos, onde temos o espaço que o usuário já está utilizando em kilobytes. Em seguida, o permitido, que se tiver um valor, é o limite permitido em kilobytes para o usuário. Em seguida, o físico, que é um limite físico de permissão de blocos para o usuário. E nodes, que é o número de arquivos e diretórios que o usuário possui atualmente. E permitido, que é o número máximo de nodes. E físico, que é o número máximo de nodes de forma física. O limite permitido, que aqui está em 0, é também chamado de limite soft, porque é apenas um aviso que o usuário vai receber que ele estourou as cotas dele. Então, esse é um limite de aviso. Estando em 0, representa nenhum limite. Vamos colocar aqui o valor 130.000. Então, quando o usuário Luciano alcançar os 130 KB de uso do disco, ele irá receber uma mensagem avisando que ele pode estar estourando o limite de cota, mas poderá continuar gravando no disco. Já o limite físico é uma limitação real, isto é, quando o usuário
ultrapassar ele não vai mais conseguir gravar no disco, até que apague alguma coisa. Então vamos colocar 140 mil. Então 140 mil kilobytes ou 140 megabytes. Já o limite soft ou limite aviso de inodes irá emitir um aviso quando o usuário ultrapassar o número de arquivos e diretórios naquele diretório. Tendo 0, não terá limite. O físico irá, de fato, bloqueá-lo a partir do momento em que ele ultrapassar aquele número de nodes, até que ele apague alguma coisa. A fim de impedir que um usuário crie muitos arquivos, tentando confundir o administrador do sistema, podemos impor aqui também um limite soft, que é um aviso para o usuário que ele está chegando perto, e um limite hard, que é um limite real, que vai impedir ele de ultrapassar esse limite. Outra coisa que pode estar incluída no limite soft é que após um determinado número de dias, ele assume o papel do limite hard, fazendo com que o usuário tenha até normalmente 7 dias para estar excluindo seus arquivos, ou então acabará ultrapassando o limite, sendo obrigado a excluir os arquivos. O mesmo para os inodes. Limite soft, após um determinado número de dias, pode assumir o papel do limite hard. Agora basta salvar essas configurações com Ctrl X. Em seguida apertar S para confirmar, Enter. Vamos agora reiniciar o computador mais uma vez. Agora, após ter reiniciado o computador, podemos checar como as cotas foram aplicadas aos usuários com o comando sudo quota-v Luciano. Vamos nos logar com o usuário Luciano para ver se as alterações tiveram efeito. Agora estou logado como Luciano e vou começar a tentar encher o disco. Eu vou criar uma pasta chamada arquivos e vou tentar copiar o diretório /srpin dentro do diretório arquivos. Como você pode ver, voltando aqui um pouco, a cota foi excedida, por isso eu não consegui copiar todos os arquivos. Se eu tentar criar qualquer coisa com um conteúdo, por exemplo, para salvar isso, vai acontecer o erro da cota de disco ter sido excedida. Para que eu consiga estar criando mais coisas, tem que remover então que eu instalei, e agora sim tudo volta ao normal. Mais uma vez, dessa vez eu vou copiar o diretório bin para um diretório chamado arquivos de novo. Opa. Também o sbin. Agora sim. Como você pode ver, a cota também foi excedida. Então, as cotas estão funcionando normalmente.
Uma coisa interessante a notar é que o próprio usuário também pode verificar suas cotas com o comando quota-v, que mostra quão distante estamos do nosso limite. Vamos copiar alguns arquivos. Mais uma vez, não é somente do bin, para a gente ver o que acontece no arquivos. Estamos nos aproximando do limite soft. Vamos copiar mais alguns arquivos. Continuamos a nos aproximar. Vamos copiar mais algum arquivo. E ao chegar no limite soft, já aparece um asterisco nos alertando que estamos próximos de exceder o nosso limite. Então, resumidamente, o asterisco está aqui para nos indicar que estamos excedendo o limite soft. Vamos agora excluir o diretório arquivos e usar o comando exit para voltar ao usuário Marcos. Como você viu, conseguimos definir uma cota para o usuário Luciano. Nós normalmente, quando queremos definir cotas, estamos querendo fazer isso para mais de um usuário. Geralmente há um grupo de usuários, como por exemplo o grupo alunos ou um grupo chamado funcionários. Então, para ilustrar agora, iremos criar um grupo chamado alunos, com o comando addgroup alunos. Vamos agora definir um nível de cota para o grupo, usando o comando edcota-g, ao invés de "-u". Esta é a forma mais usada do edcota, ok? Que é editar a cota para grupo de usuário. E vamos digitar o nome do grupo, alunos. As configurações de cotas para o usuário é a mesma que tem para grupo. Assim eu posso definir um limite, por exemplo, um limite soft, que é o limite de aviso, que geralmente funciona mais no modo texto, de 15 MB, e o limite físico em 17 MB. Vou colocar 20 MB para não ficar tão pequeno. Vamos salvar esse arquivo com Ctrl O, apertar Enter. Pronto. Agora vamos dar um Ctrl X para sair. E agora vai ser preciso reiniciar mais uma vez com o sudo reboot. Após ter reiniciado o computador, poderemos começar a colocar usuários no grupo alunos. Vamos para isso criar alguns usuários. Vamos criar os usuários Roberto, usando sudo, claro. O usuário Renato, o usuário Ricardo, e o usuário Juliana. Agora vamos editar o arquivo /etc/group para adicionar esses usuários ao grupo alunos com sudo nano /etc/group Enter.
vamos encontrar o grupo alunos e vamos incluir os usuários Roberto, Renato e Ricardo, além de Juliana, neste grupo. Nesta etapa, você deve acreditar que tudo já está certo, e é justamente nesta etapa que mesmo usuários experientes pensam que os usuários do grupo já estão limitados a esta quota, ou seja, a quota do grupo alunos. Entretanto, esquece-se do fato de que cada usuário cria arquivos com o seu grupo padrão, não apenas no grupo alunos, fazendo com que o sistema fique incapaz de verificar quanto de espaço em disco cada usuário usou. Este erro fatal é comum, e para corrigi-lo, devemos proceder da seguinte maneira. Primeiro, vamos descobrir qual é o GID do grupo alunos, digitando cat/etc/group e filtrando a palavra alunos com o comando grep. O GID do grupo alunos, no meu caso, é 1006. Portanto, anotemos o GID do grupo alunos. E agora, vamos entrar novamente no Nano, mas dessa vez, editando o arquivo /etc/passwd. Agora, vamos incluir no campo GID de cada usuário que a gente quer aplicar a quota, o GID do grupo alunos. Que é 1006. Agora, sempre que cada um desses usuários criar um arquivo, o arquivo será criado no GID 1006, possibilitando que o sistema reconheça que está sendo usado espaço pelo grupo alunos. Pronto. Tendo feito isso, basta salvar o arquivo com Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Vamos agora nos logar com o usuário Ricardo. Ao digitar quota-v, não aparece os limites de quota. Para que eles possam estar sendo vistos, você terá que utilizar a opção VG, incluindo o nome grupo alunos, que agora mostra os limites de quota do grupo alunos. Vamos ao diretório pessoal do usuário Ricardo, que não é /home/marcos, digitando cd e pressionando Enter. Vamos criar uma pasta chamada arquivos e vamos copiar o conteúdo de sbin em arquivos, de bin em arquivos. Finalmente, conseguimos estourar a quota. Ao digitar quota-v, ou melhor, VG alunos, percebemos o asterisco mostrando o quanto foi excedido o limite soft e percebemos que está abaixo do limite hard, como queríamos. Assim, apesar de o usuário Ricardo não estar com um limite de quota, o fato dele ter como grupo padrão para criação de arquivo grupo alunos, ao digitar ls-l em arquivos, percebemos que os arquivos foram criados no grupo alunos, que tem o limite de quota, que acabou limitando este usuário à cópia de alguns arquivos. Uma nota importante é que quando configuramos a quota para o grupo, estamos definindo uma quota geral para todos os usuários. Portanto, todos os usuários têm o limite de 20 MB para usar. Isso significa que se um usuário usar 10 MB e o outro usar 10 MB, já se estourou o limite do grupo. Assim, devemos ter cuidado ao fazer esta configuração. Outra configuração interessante para cotas
é sobre o limite de tempo em que o limite soft irá assumir a posição de limite hard, ou seja, o tempo em que demora para o limite de aviso se tornar o limite físico no disco, que de fato impeça a criação de novos arquivos. Este limite é gerenciado também pelo comando addQuota, como veremos a seguir. Vamos agora ao comando addQuota para gerenciar o tempo máximo que o limite hard soft se torna hard. Então digita addQuota-T. Você pode então simplesmente apertar Enter. E pronto, para essa partição, aqui aparece a tolerância do bloco e a tolerância do inode. Por quê? Porque no inode a gente também tem o limite soft e o limite hard. E assim, em 7 dias, o limite soft, quando é cedido, vai se tornar o limite hard, assumir o papel do limite hard. O mesmo para bloco, que é o tamanho, tá? O tamanho máximo que pode ser usado. No caso, 7 dias, o limite soft vira hard. E no inode é o número de arquivos lá, quando você ultrapassa o limite soft, em 7 dias ele vira hard. Vamos tentar alterar o primeiro valor para 5 e salvar para ver o que acontece. Vou dar um S para confirmar que eu quero salvar e apertar Enter. Vai acontecer um erro, ok? Que eu vou mostrar agora. Esse erro, unidade de tempo incorreta, é causado por um bug no Ubuntu. Veja só, ele fala que as unidades são segundo, minuto, hora e dia. E quando entramos aqui para olhar, a gente vê que já está em dia. Então por que aconteceu esse erro? Este problema acontece em distribuições em português, que tentam traduzir o nome do campo days em dias. Basta então renomear dias para days. E o problema se resolve. Vamos colocar 5 dias em days. E pronto, agora o novo valor foi aceito. Ao editar novamente, volta a aparecer dias. Assim, sempre que eu vou salvar um novo valor, eu sou obrigado a escrever days. E daí sim, está alterando um dos valores. Problemas com limites de cotas. Muitas vezes, os limites de cotas causam efeitos indesejáveis, principalmente quando o usuário não percebe que está prestes a estourar seu limite, e quando estoura, não consegue mais logar no sistema, se estiver, por exemplo, usando ambiente gráfico, ou ainda assim, perde o acesso a algumas aplicações de uso legítimo. Uma forma de evitar que isso ocorra é mostrando em cada login de um usuário seus limites de cotas. Para resolver isso, iremos editar o arquivo /etc bash.bashrc. Este arquivo contém um script que é executado sempre que o usuário loga no sistema. Podemos incluir aqui o comando quota-v, que exibe informações de quota para o usuário logado atualmente. Podemos incluir também um comentário. Pronto. Você pode também incluir uma mensagem para o usuário, lembrando, cuidado com as cotas.
Outra recomendação é incluir um lembrete das cotas nos comandos mais usados pelo usuário, como o ls e o clear, por exemplo. Com estes alias, sempre que o usuário digitar clear, o sistema irá executar clear e depois o comando quota-v, exibindo as cotas. E quando ele digitar ls, o sistema executa o ls e depois o quota-v. Uma nota para o ls. Nesse caso, o usuário não vai conseguir usar parâmetros no ls. Caso você queira que ele possa, certifique-se de deixar o comando após o quota-v, assim. Agora vamos salvar o arquivo com Ctrl X, S, Enter. Vamos agora testar a nova situação, usando o comando login. Vou me logar como Marcos. Como você pode ver, é exibida a mensagem: atenção, tenha cuidado para não estourar seu limite de cota, e aparece os limites de cota logo abaixo. Ao executar comandos como clear, o sistema volta a mostrar o limite de cota, e com o comando ls ele também mostra o limite de cota. Desta forma, você reduz as chances de um usuário desavisado acabar limitando seu próprio perfil.